E aí pessoal, beleza? Certo? Como é que vocês estão? Como é que vocês foram de férias aí, de recesso? Certo? Tudo tranquilo? Se cuidaram aí? Pois é, agora a gente vai retornar agora o nosso curso, de onde a gente parou, e vamos dar prosseguimento, né? Apesar de todas essas adversidades aí que a gente ainda tá vivendo, e esse ano infelizmente vai ser assim, e pro ano que vem a gente não sabe ainda, é uma grande incógnita, né? Esperança que a gente consiga, que a vacina realmente fique pronta e que a gente consiga aplicar em larga escala, né, aqui no Brasil, para que a gente consiga aliviar toda essa restrição, essa quarentena, né? Porque sem a vacina vai ser bem complicado, né? A gente às vezes tem que sair para ir no mercado, para fazer alguma coisa ou outra, mas a gente sempre fica com aquela interrogação atrás da orelha, né? Se aquela pessoa da frente, será que ela está infectada ou será que ela não está? Então esse sentimento ele ainda vai continuar por bastante tempo até que a vacina chegue e a gente consiga ter um pouco mais de clareza sobre a situação, a gente consiga ter mais segurança de que a gente realmente pode sair com mais tranquilidade, né? Mas enquanto isso a gente continua aqui, né, se comunicando remotamente, né? É o que a gente consegue fazer, né? Infelizmente, mas ao mesmo tempo felizmente, né? Porque a gente já tem a tecnologia, né? Porque se isso fosse há uns 10 anos atrás, 15 anos, provavelmente a gente não conseguiria estar fazendo isso, né? Mas é isso, né? Vamos lá e se cuidem, né? Continuem se cuidando, né? Mas vamos lá. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai continuar o que a gente vinha falando, né? Eu falei sobre trabalho, né? Que foi um dos vídeos que, que a gente passou para vocês revisarem, né? Quando vocês voltaram do recesso, vídeo sobre trabalho e o Renan falando sobre energia potencial, né, gravitacional e elástica, tá? Então hoje eu vou fazer rapidamente, vou começar com uma breve revisão, né, com vocês disso e a gente avança um pouco mais, tá bom? Então só revisando trabalho, né, por que se a gente já tem, se o Newton já trouxe para a gente, né, F igual a ma, por que a gente precisa criar essa nova grandeza chamada trabalho, né? Qual é a utilidade dela? Né? Porque todas essas coisas elas são criadas, né? Essas grandezas, essas equações, F igual a ma e tudo mais, essas coisas são criadas para resolver problemas, né? Problemas que a gente tem que a gente precisa criar. Alguma forma da gente resolver, né? Precisa criar alguma solução. Então, a motivação para os físicos criarem essa grandeza trabalho foi conseguir resolver problemas de forma mais rápida, né? Como a gente já discutiu, por exemplo, nesse caso aqui, o caso mais prático, né, esse equipamento aqui, que é uma bomba hidráulica, né? Isso aqui é uma bomba hidráulica. Então, se for uma bomba de água, por exemplo, a água entra aqui pelo centro, tem um rotor aqui que gira, aqui, esse aqui é um corte, né? O rotor é isso daqui, né? Esse componente que tá aqui dentro, né? Dessa parte aqui que a gente chama de carcaça da bomba, né? Então o fluido entra aqui pelo centro, esse centro aqui representa esse furo aqui, esse bocal aqui. Esse rotor gira e esse fluido, essa água, ele é acelerada aqui e sai por aqui, com alta velocidade. Tá? Ou seja, entra por aqui, gira aqui e sai por cima com alta velocidade. E essa água vai lá para tua caixa d'água ou para algum lugar bem alto, né? E o que você quer saber é o seguinte, eu sei que meu fluido, minha água entra com a velocidade tal e eu quero que ela saia com a velocidade tal. Qual é a quantidade de força que eu preciso fazer? Entendeu? Eu não estou interessado em saber quanto tempo que cada partícula de água, por exemplo, vai ficar aqui dentro do rotor, não me interessa. Só quero saber qual a velocidade que ela vai sair, porque eu preciso saber se ela vai conseguir chegar ou não na minha caixa d'água, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, desse cara puxando essa caixa aqui. Se ele puxar essa caixa com uma força de, por exemplo, 20 newtons para uma distância de 5 metros, eu quero saber qual é a velocidade que essa caixa vai ter no final. Tá? Eu não quero saber em quanto tempo que ela vai demorar para percorrer os 10 metros. Isso não é uma informação que eu quero. Eu só quero saber qual a velocidade que ela vai assumir no final. Tá? Então, essas são as perguntas que motivaram o desenvolvimento dessa grandeza trabalho. Né? E a gente foi
começou a mudar da equação da lei de Newton, né, do F igual a mA. A gente foi trabalhando essa equação, a gente foi manipulando ela e a gente chegou nessa criança aqui, ó, que é F igual a ΔX, que a gente resolveu chamar de trabalho, é igual a essa expressão aqui, olha, meio de velocidade final assumida, né, ao quadrado, menos meio da velocidade inicial ao quadrado, tá? E isso daqui a gente resolveu chamar de variação de energia cinética, né? E a energia cinética, então, por sua vez, ela é dada por 1 meio de mv ao quadrado, tá? Então a variação desse cara daqui fica meio desse v aqui avaliado no final, menos esse cara daqui agora avaliado com a velocidade inicial aqui. Tá? Isso aqui é a variação de energia cinética. Tá? Então a gente vê através dessa igualdade aqui que o trabalho de uma força gera variação de energia cinética, né? Que é uma energia de movimento. Por quê? Porque ela está atrelada à velocidade aqui. Né? Se a gente considerar que ao longo do movimento todo o corpo não muda a sua massa, a única coisa que vai mudar é a velocidade. Então a energia cinética muda de acordo com a velocidade do corpo. Tá? É importante dizer também que a gente chegou a ver que a força que é capaz de gerar trabalho, ou seja, de gerar variação de energia cinética, são forças que são paralelas ao deslocamento. Né? Então, se, por exemplo, se o meu corpo está andando para cá, tem um corpo, esse exemplo aqui, eu tenho um corpo sobre uma superfície, esse corpo está sendo puxado por uma força F para lá, para a direita. Mas o cara omitiu aqui, mas a gente sabe que existem mais duas forças, né? Que é a força peso puxando para baixo e a força normal aqui do chão sobre o corpo apontando para cima. Só que essas forças estão na direção vertical e o corpo se move na direção horizontal, ou seja, são perpendiculares. Então essas duas forças não realizam trabalho. Só essa daqui, que está na horizontal e o corpo se movimenta na horizontal, então está na mesma direção e gera trabalho. Tá bom? Beleza. E como vocês viram com ele, tem dois tipos de força, que é a força da gravidade e a força de mola, que a gente pode representar o trabalho dessas forças de uma forma mais simples. Né? E em várias situações a gente encontra vários problemas que somente essas duas forças atuam. Né? Queda livre, por exemplo, é um dos exemplos mais claros de que só a força da gravidade atua no corpo. Né? Ou se eu tenho um corpo preso numa mola, né? Só a mola aqui que está fazendo força nesse objeto, né? Que exerce força não, perdão, que exerce trabalho, né? Porque a gente pode, com certeza deve ter uma gravidade puxando esse corpo para baixo, só que esse corpo ele só se movimenta no sentido horizontal, aqui na direção horizontal. Então o peso não faz trabalho aqui, tá? Então, quando só a força da gravidade e a força de mola exercem trabalho, a gente pode escrever esse trabalho feito por elas como uma variação de energia potencial. Tá bom? No caso da força da gravidade, o trabalho feito pela força da gravidade vai ser igual ao trabalho feito pela força da gravidade aqui, essa letra aqui, a letra grega tal, né? Então é o trabalho da força da gravidade entre os pontos A e B, por exemplo, nessa situação aqui, A e B. Eu tenho um corpo aqui que vai descer percorrendo essa trajetória aqui, linha reta aqui, um plano inclinado, né? O trabalho da força da gravidade, então, eu posso expressar como uma variação de energia potencial gravitacional, né? E como é que eu expresso essa variação de energia potencial gravitacional? Assim, mg, a altura dele, né, no ponto A, menos a altura dele no ponto B, né? Tá? Então isso daqui é o trabalho realizado pela força da gravidade. Eu chamo esse mgh de energia potencial gravitacional e a sua variação, o seu delta de energia potencial, fica o mgh num ponto menos mgh no outro ponto. No ponto inicial, A, menos o ponto final, ponto B aqui. Tá? É interessante notar aqui, no caso do trabalho realizado pela força gravitacional, o caminho percorrido pelo corpo não interfere, não muda o trabalho realizado. Por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, e esse corpo desce por um plano inclinado até aqui, até chegar no ponto B, eu tenho um trabalho feito pela gravidade, tá? Que é igual a mgh menos o mgh no ponto B aqui. Tá? Se esse corpo agora descer para cá
vertical e depois ir andando para cá, o trabalho feito pela força da gravidade é o mesmo, tá? Ou seja, não importa o caminho que esse corpo vai sair daqui para vir para cá. A única coisa que importa é o ponto inicial e o ponto final. Ou melhor dizendo, a altura inicial e a altura final. Tá? O HA e o HB aqui. Tá? Com relação ao referencial. Que referencial? Arbitrário. Você escolhe o referencial que você quiser. Não vai fazer diferença. Tá? A gente vai ver isso. Tá? No caso do trabalho feito com uma força de uma mola, a gente pode expressar também esse trabalho através de uma variação de energia potencial elástica. Né? A força feita por ela é igual a menos Kx, onde K a gente chama de constante elástica da mola. Né? Por que tem esse menos aqui? Às vezes as pessoas ficam confusas. Né? Eu tenho um elástico aqui, não sei se vocês vão conseguir ver daí, porque acho que está meio pequenininho na tela. Né? Mas aqui representa uma mola. Tá? Então eu vou fixar esse ponto aqui e vou pegar esse ponto aqui e vou andar com ele para cá, tá? Representando a minha mola aqui. Esse ponto aqui, quando o meu elástico está na sua posição de equilíbrio, ele está relaxado, ele não está fazendo nenhuma força no meu dedo, nem para lá, nem para cá, né? Nem para direita, nem para esquerda, eu digo que é o x0 aqui. Então se eu vejo x0 na equação, eu vejo que força é zero. Faz sentido, né? Não estou fazendo força nenhuma aqui. O elástico não está fazendo força nenhuma na minha mão. Agora, se eu vou andar para a direita, eu estou fazendo uma força, meu x é positivo, né? Só que a força que ele está fazendo na minha mão é para a esquerda. Então, quanto mais eu ando para a direita, mais ele me puxa para a esquerda, né? Ou seja, está no sentido oposto. Ou seja, a força está no sentido oposto ao deslocamento do meu dedo, né? Por isso que tem esse menos aqui, tá? Beleza. Então, o trabalho feito pela mola, né, pela força da mola, a gente pode expressar também como uma variação de energia potencial da mola e é dado por essa outra expressão aqui. Ó. Meio de K, constante elástica, posição inicial dela ao quadrado, menos meio de K xb, que é o deslocamento, né, a posição final ao quadrado. Tá? Então esse aqui é o deslocamento inicial da mola e esse aqui é o deslocamento final da mola. Tá? Esse aqui é o trabalho realizado pela força da mola. Tá? Então quando eu tenho um sistema, né, um corpo que as únicas forças que agem sobre ele, que fazem trabalho, são a força da gravidade e a força de mola, são essas duas forças que geram trabalho, são esses dois trabalhos que vão gerar variação da energia cinética. Tá? Então eu vou escrever assim, ó, trabalho feito pela força da mola e o trabalho feito pela força da gravidade. Os dois trabalhos somados geram variação da energia cinética. Trabalho da força da gravidade, a gente representa dessa forma aqui, como a gente viu. Né? mg no HA, né, no ponto inicial, menos mg no HB no ponto final dele. Tá? O trabalho feito pela mola é dado dessa forma aqui, ó, meio de K x ao quadrado menos meio de K deslocamento, né, no ponto final ao quadrado. Tá? Igual a variação da energia cinética. Tá? Então, beleza, se eu reorganizar esses termos, eu percebo que tem uma galera que tem sinal negativo. Esse cara tem negativo, esse cara tem negativo. Então, eu vou pegar esses dois negativos e vou jogar para o lado de lá. E esse aqui que tem negativo, eu vou jogar para o lado de cá. Tá? Depois que eu fizer isso, olha o que eu obtenho. Eu obtenho essa expressão aqui, ó. mgh mais um meio de kxa ao quadrado mais um meio de mva ao quadrado. Ou seja, esses três termos aqui estão relacionados ao meu corpo no ponto A, no instante A. É a altura que ele se encontra no ponto A, o deslocamento da mola quando ele está no ponto A e a velocidade dele quando ele está no ponto A. Isso tudo vai ser igual a mesma coisa, só que agora no ponto B. Tá? Beleza? Então, com isso aqui dá um insight muito interessante pra gente. Ó. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar toda essa galera aqui, né, esse mgh, esse meio de kx ao quadrado, mais esse meio de mva ao quadrado, eu vou chamar tudo isso aqui de energia mecânica no ponto A. Tá? E como é a mesma coisa do lado direito da equação, só que agora só mudou o índice, agora tudo no ponto B, eu vou chamar tudo isso aqui de energia mecânica no ponto B. Tá? Então, como isso aqui é uma igualdade, eu tenho que energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Tá? Ou seja, essa expressão aqui, ela acabou que disse pra gente
um princípio, que é o princípio de conservação de energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica, que eu vou definir como sendo a energia cinética, mais a energia potencial da mola, mais a energia potencial gravitacional, que é dado dessa forma aqui. Isso daqui se conserva ao longo de todo o movimento do corpo. Em qualquer ponto que você escolher da trajetória, a energia mecânica vai ser a mesma desse corpo, tá? A energia cinética pode variar, a energia potencial da mola pode variar, a energia potencial gravitacional pode variar também, não tem problema nenhum. Mas o somatório delas tem que ser o mesmo, em todos os instantes, de tempo, em todas as posições. Tá? Esse é o princípio, então, da conservação de energia mecânica. Ele ajuda a gente a resolver muitos tipos de problema, Tá? E isso, só lembrando, só vale se as únicas forças que fizerem trabalho forem força de mola e a força da gravidade. Se tiver outra força que age, isso daqui não vale, a conservação de energia mecânica não vale, tá bom? Então, beleza, vamos resolver um exercício aqui. Vamos resolver 2 exercícios, depois eu vou mostrar, acho que no outro vídeo, porque esse aqui não vai dar tempo, para não ficar muito grande. Vou mostrar uma simulação para vocês, tá bom? Bem interessante de como é que funciona essa dinâmica. Mas vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Um bloco de massa 4 kg e velocidade 0,5 metros por segundo choca-se com uma mola de constante elástica K 100 Nm. Tá? Não há atrito entre o bloco e a superfície. Por que essa informação é importante? Nenhuma informação é dada ao acaso, não. Né? Toda informação tem um motivo. Né? Quando ele diz que não há atrito entre o bloco e a superfície, ou seja, não tem força de atrito aqui. A força de atrito ela é dada em que direção? A força de atrito ela é sempre paralela ao movimento, né? Sempre no sentido contrário. Então, se o bloco está andando para lá, minha força de atrito é para lá, tá? Mas perceba que é na mesma direção, são paralelos. Então, a força de atrito vai fazer trabalho, tá? Ela vai fazer trabalho. Então, se ela fizer trabalho, o princípio de conservação de energia mecânica não é válido, tá? Então, para o princípio de conservação de energia mecânica ser válido, não pode ter atrito. Por isso que ele disse não há atrito. Para você falar, opa, não tem atrito, então beleza, posso aplicar a conservação de energia mecânica. Se tiver atrito, não dá para aplicar a conservação de energia mecânica, vai ser muito mais complicado resolver esse problema. Tá? Beleza, então a pergunta dele é, qual é a máxima deformação sofrida pela mola? Ou seja, eu tenho uma mola aqui, está relaxada ela aqui, ela está de boas, e tem um corpo que está vindo para cá, da esquerda para a direita, com uma velocidade V de 0,5 metros por segundo, velocidade constante. Não tem atrito, não tem força atuando sobre ele, né? Tem a força-peso que se cancela com a força normal, mas na direção do movimento não tem força nenhuma, velocidade constante lá, pá, pá. Até que ele vai chegar aqui e encontrou a mola. Na hora que ele encontrou a mola, ele vai começar a comprimir a mola e a mola vai fazer uma força no sentido contrário ao movimento. Vai começar a frear esse corpo, vai começar a frear. Quanto mais ele comprime a mola, mais força a mola resiste contra esse corpo, contra o movimento desse corpo. Até que chega um momento que esse corpo para, atinge velocidade de 0 e volta. A mola empurra ele de volta. Tá? Aí a pergunta é qual é a máxima deformação sofrida pela mola? Tá? Bom, então para a gente aplicar a conservação de energia mecânica, a gente precisa de 2 pontos. Tá? Vamos escolher então um ponto A, que é um ponto qualquer, antes do bloco atingir a mola, tá? E um ponto B, que é o ponto exatamente esse ponto B, no instante em que ele comprime o máximo a mola, tá? Característica muito interessante desse ponto B aqui, como é o ponto máximo que ele comprime a mola, é o ponto onde ele tem velocidade 0, né? Porque a velocidade dele é alta para lá, né? Conforme a mola vai fazendo força para lá, vai desacelerando, então esse vetor velocidade vai diminuindo até que ele chega a 0 e depois começa a aumentar para o lado de lá. E ele volta, a mola empurra ele de volta. Tá? Então, exatamente nessa iminência, né, nesse ponto onde a velocidade dele muda de sentido agora, deixa de estar para cá, fica 0 para ir para lá, é o meu ponto B. Tá? Então eu vou calcular a minha energia mecânica nos 2 pontos e vou igualar. Tá? Porque a única força que faz trabalho aqui é a força de mola. Então posso aplicar a conservação de energia mecânica tranquilo. Então vamos lá. Energia mecânica no ponto A é dada por meio
do K deformação da mola ao quadrado, mais meio de velocidade no ponto A ao quadrado, tá? Antes do meu bloco atingir a minha mola, qual é a deformação dela? Zero. A mola está relaxada. Então o meu XA é zero. Então esse meu primeiro termo aqui morre. Então a minha energia mecânica no ponto A é só minha energia cinética. Minha energia potencial elástica é zero. Tá? Então eu tenho m meio de mv ao quadrado. Tá? Então vai ficar aqui, a massa dele 4 kg. A massa dele é 4 kg, eu digitei errado aqui. Não é 5 kg não, é 4 kg. Tá? Então eu tenho 4 kg vezes a velocidade dele, que é meio metro por segundo ao quadrado, dividido por 2, que é igual a 0,5. Eu não comentei aqui com vocês, mas vocês já viram isso, né? A unidade de energia é joules. Tá? Então a gente representa pela letra J. Tá? Então a energia mecânica dele no ponto A é 0,5 joule. Pela conservação, esse valor tem que ser o mesmo no ponto B. No ponto B a gente tem o quê? A mesma coisa, energia potencial elástica e energia cinética. Agora no ponto B. Qual é a energia potencial elástica? Depende da deformação, né, da mola. Quanto que vale? Não sei. Vou deixar XB aqui, não sei. E a energia cinética? Como a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Então esse termo aqui morre, L é zero. Tá? Então agora, igualando as energias mecânicas em A e B, eu tenho que a energia mecânica que a gente calculou de 0,5 joule é igual a energia mecânica no ponto B, que é dada só pela parte potencial elástica. Tá? Ou seja, eu tenho uma equação agora que eu tenho XB como equação. Lembrando que XB é o quanto que a mola se deformou. Tá? Então, se eu isolar o XB, eu posso pegar esse 2 e passar para cá multiplicando aqui, e passar esse 100 para cá dividindo, e tirar a raiz, porque aqui tem um quadrado, tira a raiz, tem essa expressão que vai resolve enquanto que é 0,1 metro, ou 10 centímetros. Tá? Então a minha mola, depois que o meu corpo atingir essa mola, ela vai se deformar 10 centímetros, e depois vai empurrar o corpo de volta. Tá? Viram como é muito tranquilo a gente resolver um exercício? Muito tranquilo eu não diria. Eu diria que é bem mais fácil resolver esse exercício do que se a gente for utilizar F igual a MA. Porque como a força que a mola vai fazendo vai mudando o tempo todo, porque conforme o corpo vai comprimindo a mola, a força que ela faz vai mudando, você aplicar F igual a MA fica muito complicado. Tá? Agora, resolver esse problema por energia mecânica, conservação de energia mecânica, a gente viu que é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Tá? Por isso que essas grandezas, né, de energia mecânica de trabalho foram criadas, para resolver problemas desse tipo aqui. Tá? Beleza, vamos resolver mais um exercício aqui. Olha. Uma esfera, aliás, vamos resolver esse exercício aqui no próximo vídeo, porque a gente já está com 23 minutos. Vamos resolver no próximo vídeo, a gente resolve esse exercício e eu mostro para vocês uma simulação legal, tá? Sobre as energias. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Então, até o próximo vídeo, galera.